Graça e paz aos irmãos, uma boa noite a todos. Nós vamos hoje meditar sobre Lucas capítulo 18, verso 1 ao verso 8, um texto bem conhecido por todos nós, que fala sobre a parábola da viúva e do juiz iníquo. Nós bem conhecemos o texto e ele vai se falar de dois personagens principais dessa parábola, que é o juiz e a viúva. Então a viúva é uma mulher, a figura de uma mulher, como já a Bíblia fala muitas vezes, de viúva na Bíblia, no sentido de ser desassistido, de não ter quem lhe auxilie, não ter quem interceda por ela, não ter quem cuide dela, quem venha ajudar nas suas necessidades, enfim, pessoa abandonada naquela época pela sociedade. E aí também vai falar sobre o juiz, um homem que o texto nos mostra que era um juiz iníquo, um homem corrupto, um homem que não conhecia Deus, nem temia homens, que era egoísta, voltado para si mesmo. Mas aí Jesus vai usar essa parábola para justamente trazer para nós alguns princípios básicos acerca da questão da oração e da necessidade que devemos manter em orar. Então o texto diz assim: Jesus também lhes referia uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer, dizendo: havia uma cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem. Também havia naquela cidade uma viúva, a qual se ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. Ele não quis por algum tempo, mas depois disso disse dentro de si: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite a homem, contudo, porque esta viúva me molesta, far-lhe-ei justiça, para que não continue a mim e me esgote a paciência. E disse o Senhor: ouvi o que disse o juiz iníquo. Acaso Deus não trará justiça aos seus escolhidos, e que clamam a ele dia e de noite, embora ele pareça demorado em respondê-los? Digo-vos que logo lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, queridos, o texto vai nos mostrar justamente que ele vai trazer essa analogia e alguns princípios que nós precisamos aprender aqui. Primeiro, o texto nos mostra, e o propósito de Jesus nessa parábola é nos ensinar sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. Ou seja, é muito comum a gente, durante a nossa vida cristã, desfalecermos quando nós percebemos que as nossas orações não são ouvidas, ou quando parece que são demoradas, ou por alguma razão ela não tem resposta, enfim. Muitas vezes nós parece que nos cansamos, e aí paramos de orar, o que era para ser o contrário: quanto mais demora, mais orar, mais devíamos orar. E aí Jesus vai mostrar essa parábola acerca de, numa cidade havia a viúva e havia aquele juiz, e o que mostra o texto é que a viúva ela tinha ali um problema com o adversário, e aí ela precisava que lhe fosse feita justiça. O texto não deixa claro qual seria a questão daquela mulher, mas no sentido de o que estava acontecendo de fato nos detalhes, mas mostra que aquela mulher estava sendo injustiçada. E ela procura a justiça e aí vai atrás daquele juiz que por algumas vezes não atende aquela mulher, e aquela mulher insiste em bater a sua porta, e ele pensando que era melhor que ele respondesse do que ele fosse ali molestado, incomodado o tempo todo. Então, quais são as lições que nós tiramos daqui? O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, a dar foco, a dar importância primeiro no propósito da parábola. O desejo de Deus para nossas vidas é que venhamos orar sem desfalecer. Essa é a vontade de Deus para nós, é que venhamos orar buscando Deus sempre. E por mais que a resposta seja demorada, devemos estar sempre buscando a Deus, porque Deus vai agir no seu tempo, dentro da sua vontade, na hora que Ele bem entender. Então, mas a ideia é que devamos manter sempre a nossa oração. Então, a nossa oração, queridos, ela é dirigida primeiro a um juiz justo e generoso, diferente daquele juiz que o texto mostra que aquela mulher ia buscar.
nós temos no lugar de um juiz, que o texto mostra um homem iníquo, egoísta. Nós temos Deus, que é o nosso Deus, nosso Pai, o nosso Senhor, o Deus que nos ama, o Deus que é fiel, mesmo quando somos infiéis, um Deus que quer o nosso bem, ainda que muitas vezes nós fazemos coisas que vêm a lhe desagradar, mas a vontade de Deus é que venhamos buscar a sua face, sim. A vontade de Deus, queridos, é que venhamos permanecer na sua presença, perseverando na fé, continuamente buscando. Ele não vai se ofender se formos excessivamente a sua presença. Essa é a questão. Deus nos reconciliou na pessoa de Cristo para que estejamos na presença dele. Fomos justificados, santificados para que venhamos estar na presença de Deus. Deus quer que venhamos estar na presença dele. Então, diferente do juiz iníquo, aqui nós temos um Deus que é generoso, bondoso, como já falei, totalmente diferente daquele juiz iníquo a qual a parábola se refere. Nós também temos aqui a viúva, que é injustiçada, que é abandonada, que é totalmente destratada. E aí essa viúva aqui representa nós. Olha como é interessante. Se a viúva aqui, a viúva buscava a clemência, a ajuda do juiz, ela era alguém que era colocado de lado, desprezada por ser humilde, por ser pobre, por não ter condições, por não ter família, por não ter nada, por não ter assistência de ninguém. Por outro lado, nós somos eleitos de Deus, escolhidos de Deus, chamados por Deus. Se Deus assim nos chamou, se Deus assim nos escolheu, se Deus assim nos trouxe para perto dele, é porque Deus nos ama. E o desejo de Deus, a vontade de Deus é que sejamos abençoados pela sua presença, que sejamos abençoados por sua obra na nossa vida. Então, diferente daquela viúva, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos, muito pelo contrário. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que se consideram alguma coisa. Então, muitas vezes nós nos consideramos pequenos, nos consideramos inadequados, nos consideramos sem importância nenhuma. Deus nos ama, esse é o nosso maior valor, é o amor de Deus em nossas vidas, a obra de Deus em nossas vidas. Cristo pagou um preço por nossas vidas, então nós temos um valor porque Cristo comprou, o sangue de Cristo está sobre nós. Então, por essa razão, podemos dizer que, diferente daquela viúva, nós temos um valor, né? Então, e aí o texto vai justamente nos mostrar no verso 6, e disse o Senhor: ouve o que disse o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, embora ele pareça demorar em responder? O que é interessante nessa parábola é justamente isso. Que é o que o Senhor está mostrando para nós no verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Diferente daquela viúva que era desamparada, nós temos um amparo, o nosso Deus, o nosso Jesus, que é o nosso intercessor. Nós temos o Espírito Santo, o nosso intercessor, aquele que leva as nossas orações até o Pai, aquele que intercede por nós, aquele que clama com os gemidos inexprimíveis em nós, Abba Pai. Nós não somos alguém desconhecido de Deus, nós somos alguém íntimos a Deus, por causa do fato de sermos filhos de Deus, né? Por causa de sermos servos de Deus. Então, acaso Deus não fará justiça? Porque Deus fará sim justiça a nós. Deus justificou as nossas vidas e Deus derramou sobre nós em Cristo Jesus bênção sem medida. E Deus continua ouvindo, e o prazer de Deus é que estejamos na sua presença. E aí o texto continua ainda dizendo no verso 7, a ele que clama de dia e de noite. Como eu já disse, aquela viúva ia lá incessantemente insistindo para que aquele juiz ouvisse ali a oração, que o juiz desse ouvidos ali para que, ouvindo ali para que fizesse justiça para ela. Ela procurava, o texto mostra que ela ia perturbar de fato na porta do juiz para que ele respondesse ali a sua pergunta. Então, nesse verso 7 ele mostra
Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? A ideia é que os escolhidos clamem de dia e de noite, continuem clamando dia e noite. A nossa oração, ela é ouvida, a nossa oração é percebida por Deus. Diferente daquele juiz, ele ouvia os gritos daquela mulher lá de dentro da sua casa. E aí, de tanto importunar, ele decidiu fazer. Um homem justo, na parábola mostra que o homem justo, mesmo sendo ele justo, ele decidiu fazer justiça na vida daquela mulher para ele não ser importunado mais. No caso de nós é diferente, porque o nosso Deus, que já nos comprou, que já nos escolheu, que já nos justificou, e fez uma obra maravilhosa de redenção em nossas vidas, Ele quer que venhamos estar de dia e de noite na sua presença. Ele quer que as nossas orações estejam diante de Deus, Ele tem prazer nisso. Bem-aventurado aqueles que o buscam, né? Então, a parte B do verso diz: embora ele pareça demorado em responder. É interessante que a gente entenda que Deus é o Deus que responde quando quer. E nesse verso nos mostra que um dia para Deus, como nós lembramos ali em Pedro, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É interessante entender que a oração também deve estar de acordo e em harmonia com a vontade de Deus. Então Deus tem suas razões de não responder a oração de maneira imediata. Se Deus quiser responder, Deus responderá de maneira imediata. Se Deus não quiser responder, Deus vai dizer assim: espere. Então devemos manter a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, esperando no Senhor, esperando que o Senhor venha atender aquilo que nós pedimos, as nossas petições. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas petições, Ele sabe do que é que nós precisamos, mesmo sendo onisciente, mesmo sendo onipresente, mesmo sendo onipotente, Deus sendo todo poderoso, mas Ele conhece toda a nossa estrutura, sabe do que nós estamos precisando. Mas aí então, se Deus decide no seu tempo, no seu momento, na hora dele, no tempo dele, no dia dele, porque Deus tem um tempo para tudo, todas as coisas. Meus irmãos, algo que nós não podemos fazer é apressar Deus. Não existe essa questão de apressar Deus, de fazer com que Deus faça algo que Ele não quer fazer, fora do tempo que Ele quer fazer. Deus é soberano, é Senhor de todas as coisas, estamos abaixo dEle. E daí entendemos que diante disso nós não podemos fazer absolutamente nada, a não ser seguir aquilo que Jesus disse. Orar sempre sem desfalecer, buscá-lo de dia e de noite em todo momento. É importante que venhamos fazer isso, nos manter buscando. No verso 8, ele diz assim: digo-vos, logo lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, será que achará fé na terra? Deus logo nos fará justiça dentro do tempo dele. Logo receberemos as bênçãos de Deus, receberemos as nossas petições, nossas respostas de oração dentro do tempo de Deus. Então, a grande questão é: será que quando Ele vier encontrar a fé na terra, devemos manter a nossa fé firme sempre no Senhor? Devemos esperar sempre, buscando aqui a presença do Senhor e esperando Ele agir no tempo dEle, no momento dEle, assim que Ele queira. Que Deus possa nos abençoar e que Deus venha a cada dia fortalecer o nosso coração para que estejamos diante dEle, buscando a sua face. Mais uma vez, salve os irmãos com a paz do Senhor e que Deus abençoe os irmãos. Estou aqui aproveitando o cenário da minha esposa, por isso está cheio de coraçãozinho e tal, para fazer essa gravação. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Agora vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, a presença, nós te louvamos, Pai eterno, porque Tua palavra nos conforta, nos consola, Deus eterno, entendendo, Deus, qual é a Tua vontade e Teu propósito para nossas vidas, Senhor. Que venhamos, Deus, ser encontrados, Deus Todo-Poderoso, buscando a Tua face, Senhor. Que possamos, Deus, ter em nossos corações, Senhor Deus, um coração voltado para Ti, Deus, uma devoção a Ti, Senhor. Que possamos, Deus, ter no nosso coração o desejo de orar, Deus, de buscar a Tua presença, Senhor Deus. Mesmo que o Senhor pareça, Deus,
longe, mesmo que o Senhor pareça não estar escutando, Deus, todavia nós sabemos, Deus, pela Tua palavra, que o Senhor, Deus, está próximo, Deus, e tem o seu tempo determinado para todas as coisas, Senhor. Abençoa, Deus, os Teus filhos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.